Fala, galera! Estou aqui, sou a Pan Semezato, analista da Clear Corretora, e hoje com uma novidade que talvez tenha vindo para ficar, vai depender de você. Curtir, compartilhar e se inscrever nesse canal. Então hoje a gente começa com Papo com a Pan. E óbvio que a gente tinha que começar com nível alto, né? Então eu tenho uma convidada para bater um papo rico de conteúdo aqui pra gente. Fique aqui com a gente que você vai aprender muito no decorrer desse episódio. Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar se apresentando? Começando do começo? Vamos. Quem é a Carol Imai? Bom, pessoal, para quem ainda não me conhece, ainda não assistiu nenhuma live, eu sou a Carol, eu faço parte do time de relacionamento com investidores da Investo. A gente tem aí um time comercial 100% focado e dedicado a vocês, então o nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho mais sobre esse universo de ETFs que a gente olha todos os dias. E a gente tá gostando muito desse assunto, né? Carolzinha, assim como a gente começou do começo em Quem é Você, vamos começar do começo também sobre ETFs? Claro. Para um leigo, para quem só sabe o que é mini índice, mini dólar e ações, o que é um ETF? Como você explicaria um ETF para essa pessoa? Tá bom. Um ETF, ele é um fundo de investimento, né? Quando eu falo fundo de investimento, eu estou falando de um veículo que vai te dar acesso a uma cesta de ativos. A diferença de um ETF para um fundo tradicional é que o ETF vai ser sempre negociado em ambiente de bolsa e ele vai seguir sempre um índice de referência. Então, ele é um fundo de investimento indexado. Perfeito. Então, acho que de forma muito básica, quando você pensar num ETF, você vai pensar que você está comprando um fundo que vai te dar acesso a uma cesta de ativos e que vai seguir um índice de referência. E aí a gente pode ter índices de tudo que vocês podem imaginar. Perfeito. Então, se eu quiser comprar um fundo, por exemplo, de BOV, Existe hoje um ETF que segue o índice Bovespa, que é o índice da nossa bolsa. Então, vocês conseguem achar isso também através das corretoras que dão acesso a esses produtos. perfeito. Então, ao invés de comprar cada ação que compõe o índice, você compra o ETF e pronto, E ele seja te dá feliz. acesso a todas essas empresas de uma única vez. Maravilha. Ainda sobre apresentações, eu acredito que muita gente ainda não conhece a Investo. Você poderia contar um pouquinho de como nasceu a empresa, o propósito de vocês? Acho que seria Claro. interessante. Vamos lá. Para quem ainda não conhece a Investo, né? Hoje nós somos a maior gestora independente de ETFs do Brasil. A gente nasceu tem pouco tempo, mas nem tão pouco, né? Então a gente surgiu em 2021, muito com essa ideia, o objetivo de desenvolver e democratizar o uso do ETF aqui no Brasil. Os nossos sócios, o Cauê e o Luiz, são os fundadores, né? Eles trabalharam juntos por bastante tempo no Banco Central. Depois que eles saíram do Banco Central, eles foram estudar fora. Então, o Cauê foi fazer um MBA em Harvard e o Luiz foi fazer um mestrado relacionado a índices em Londres. E foi aí que eles começaram a ter contato com esse mercado, para falar a verdade. Que Até legal. então, o ETF era meio obscuro para eles também. E acho que principalmente o Cauê, que estava nos Estados Unidos, ele encontrou um mercado que lá fora já é muito desenvolvido, né? Então, ele conseguia comprar, através de um ETF, literalmente tudo que ele quisesse. E aí que surgiu a ideia Aí se apaixonou. Exatamente. Ele fala, quando eu descobri esse universo, eu queria que isso tivesse para minha mãe. Como que isso não existia para minha mãe poder investir nessas coisas, verdade. né? Porque lá você não precisa necessariamente ser uma pessoa de mercado para entender isso. O ETF é tão... já está tão dentro dos investimentos no geral que você conversa com qualquer pessoa e ela entende o que é um ETF. Entendi. E foi daí que surgiu a ideia. Eu quero trazer uma gestora para o Brasil que vai ser focada 100% em ETFs. Eu não vou fazer mais nada, eu vou só trazer ETFs. Então a gente surgiu muito dessa ideia e de lá para cá a gente vem trazendo esses veículos cada vez mais sofisticados, mais inovadores para o nosso mercado, tanto internacionais quanto locais. Mas de forma muito breve foi assim que a gente surgiu e o nosso objetivo é continuar desenvolvendo esse mercado aqui. Cara, sensacional, né? 2021 para cá. E é a Sim. maior, você falou? Independente, sim. Independente do Isso. Brasil. Cara, sensacional, né? Exatamente. A gente está aí num momento muito especial para falar de ETFs, né? Acho que o mercado tem olhado com mais carinho para isso e a gente, como posição mesmo de empresa, de ser 100% focado nisso, acaba conseguindo capturar esse movimento também. Pô, muito bom. E você poderia dizer um pouquinho, por exemplo, o que é realmente um impacto para vocês usando a expertise da VanEck, por exemplo? Claro, isso é um ponto muito importante, né? A VanEck, ela
virou nossa controladora no início do ano passado, então hoje a Investo ela faz parte do grupo Vanek. Ok. Para quem não conhece a Vanek, né, ela é a quinta maior gestora de ETFs do mundo. Então é uma gestora de mais de 160 bilhões de dólares sob gestão, tem 70 anos de história e está presente em diversos países e através da Investo ela consegue acessar o mercado brasileiro. E acho que desde a chegada da Vanek a gente gosta de brincar que a gente ganhou realmente um mentor, né? Uma gestora que já é tão consolidada e que entende No desse mundo, né? mercado. Exatamente. Então, tudo que eles enxergam de tendência, estratégia que eles acreditam que o Brasil ainda não tem e eles podem agregar, operacional mesmo do produto, né? Como que a gente pode melhorar o nosso operacional para o funcionamento legal. do mercado de ETFs aqui. A gente tem essa troca muito grande com eles. Então, acho que desde a chegada deles para cá, a gente conseguiu ter um avanço em termos de crescimento, tanto de produtos quanto de patrimônio, mas também com essa cabeça de entender um pouco mais o que é tendência e o que não Qualidade, é. né? Exato. E é muito legal que eu gosto de trazer um dado que a gente saiu de um universo de 40 mil investidores acessando os ETFs da Investo para quase 170 mil desde a chegada da Vanek. A chegada foi em? Fevereiro do ano passado. Caraca! Então a gente realmente cresceu bastante e não tenho dúvidas de que o impacto deles Sensacional. foi bem positivo pra gente. Muito bom. E você comentou sobre a diferença, né, de um ETF para um fundo tradicional. Sim. Quando a gente fala sobre custos, sobre transparência, talvez até um pouquinho de liquidez, qual seria a principal diferença, né, entre o ETF e um fundo tradicional nesse aspecto, por Eu favor? acho que todos esses pontos que você levantou são diferentes, né? Primeiro porque quando eu falo de um ETF, eu estou falando primeiro de um produto que vai te trazer sempre diversificação. Porque através de um único Perfeito. veículo, você está comprando várias ações, vários títulos públicos, né? A ideia é que ele te dê esse acesso mais amplo através de um único produto. Quando a gente fala de custo, uma característica do ETF é que ele tem um custo muito baixo para o investidor. Lá fora, os custos são absurdamente baixos. Aqui no Brasil, a gente ainda não está como lá fora, mas acho que comparando com os outros produtos que a gente tem disponível, eles são muito baixos. Então, hoje, uma média de um ETF de renda fixa, por exemplo, o custo é de 0,19% ao ano de taxa de administração. Ok. Exatamente. Enquanto os ETFs de renda variável, eles têm em média um custo de 0,30% ao ano de taxa de administração. Então é também. importante quando o trader, o investidor for escolher um fundo, olhar também para Também esses olhar o custos, custo, exato. que não é custo da bolsa isso, Não, né? custo do produto. Custo do Isso é produto. importante de ressaltar. Perfeito. Além disso, quando a gente fala de transparência, né, hoje a nossa legislação do mercado mesmo de fundos, ela coloca algumas regrinhas, né? Para o ETF isso é um pouco diferente. Então eu consigo acessar qualquer tipo de informação do ETF atualizada. Então você consegue ter acesso à carteira com todos os ativos, os pesos desses ativos dentro do índice, esse preço é atualizado o tempo todo, né? Hoje no nosso site, por exemplo, você acompanha o preço do ETF de 5 em 5 segundos atualizado. Que legal. Né? Então, Praticamente o tempo real, né? Exatamente. Então isso é muito legal. Antes a gente tinha dificuldade através dos fundos tradicionais de ter acesso a essa carteira. O delay que você tem é muito grande, às vezes até de 6 meses, né? Então com o ETF é um pouquinho diferente, é um produto muito transparente. O índice, por sua vez, ele precisa ser público. Então, hoje, para qualquer índice de mercado, você consegue achar todas as informações. Você consegue ver a metodologia, consegue ver a composição, consegue ver quem que fez o índice, se ele é atrelado a um ETF ou não, porque ele pode não ser ainda, né? Então, é muito bacana. Como assim? Porque um índice, ele pode existir, mas não ter mas nenhum não necessariamente ETF ter um atrelado. ETF que siga esse índice, né? Então, recentemente a gente trouxe um ETF de um índice que não tinha ETF antes, que é um índice da B3, inclusive, que é um índice de utilities, por exemplo. Legal. Não existia nenhum ETF que seguia esse índice como referência. O nosso acabou pegando esse índice para seguir. Então, você tem diversos índices de mercado. Diferencial, inclusive. Exato. Bacana. Então, é muito importante você saber que você pode acessar essa informação. Tá. Então, tudo que você quiser saber sobre o ETF está público, você consegue pesquisar antes de começar a operar. Perfeito. E para você que está provavelmente se perguntando, né, mas quanto eu preciso para começar a investir em um ETF, por exemplo? É negociado em bolsa. Então, abre o Profit, por exemplo. Pega o ticker de um ETF que você tem interesse. É aquele preço que está ali, mais esses custos que a Carol acabou de explicar para gente, certo, Carol? Exatamente, exatamente.
E a questão da liquidez, que eu acho que é o último ponto que você mencionou, né? Hoje o mercado de ETFs ele está em evolução. Então, quanto mais ele cresce, mais líquido ele fica. Perfeito. Isso é natural. Quando a gente fala de um fundo listado em bolsa, a gente sempre vem na cabeça um fundo imobiliário, um fundo de infraestrutura, que são veículos que não têm liquidez. Você entra e você só consegue sair nas aberturas específicas desses fundos. Okay. O ETF, ele não tem isso. Ele funciona como um fundo aberto. Então, você pode entrar e sair a qualquer momento. Então, isso é muito positivo. Além disso, Dá pra fazer day trade? Brincadeira, não precisa, só uma brincadeira. Vice falando mais alto. Isso eu não posso opinar, mas aí fica à vontade de cada um. Melhor não, galera, melhor não. Mas, além de você ter essa possibilidade de entrar e sair a qualquer momento, você tem alguns agentes de mercado que ajudam a fomentar isso também, né? Então, você tem o formador de mercado que ajuda na liquidez desses ativos. Normalmente, né, os ETFs eles estão sempre atrelados a ativos muito líquidos no nosso mercado. São os títulos públicos, são as ações das grandes empresas brasileiras, né, que já tem um fluxo muito grande. Então, isso tudo ajuda você a ter bastante liquidez. Esse é um ponto muito diferente dos outros fundos listados que a gente tem na B3 hoje. Muito bom. Até aqui, para mim, tá claro, sem dúvidas sobre todas as perguntas. Mas se você tem alguma, deixa aqui que a gente vai passar para Carol nos próximos episódios ou na sala ao vivo que ela tem feito participação para tirar nossas dúvidas. Combinado? E vamos para mais uma pergunta, então. Se você fosse montar uma carteira de ETF da Investo do zero hoje, como que você... O que levaria em consideração para montar? Por exemplo, como que você equilibraria o risco-retorno dessa carteira? Você teria algum exemplo prático de alocação? Ou, não sei, algumas dicas para quem está com interesse, mas não sabe nem como dar esse primeiro passo, né? Não, eu acho que assim, quando a gente pensa em montar uma carteira, seja de ETFs ou qualquer outro instrumento, a gente precisa levar em consideração o nosso perfil de risco, né? Eu, como investidor, sou um investidor mais conservador, sou um investidor mais arrojado, eu tenho interesse em dolarizar meu patrimônio, ou eu quero manter o meu patrimônio aqui no Brasil. Acho que isso tudo tem que ser levado em consideração, porque cada tipo de classe de ativo traz um risco diferente para sua carteira, né? A gente tem hoje alguns ativos que a gente considera que são essenciais dentro da carteira dos nossos investidores. Acho que principalmente vivendo num país como o Brasil, a gente fala muito de renda fixa. Então, eu acho que para quem ainda não conhece, né, os ativos da Investo, o LFTB11 com certeza é um exemplo prático disso, né, que é o nosso ETF que combina Tesouro Selic com Tesouro IPCA e que tem como objetivo capturar um ganho em cima da Selic. Então, ele vai te dar aquele resultado, um percentualzinho acima do CDI, né, e traz diversas vantagens. Então, o ETF de renda fixa, ele é isento de OF come cotas, ele tem liquidez D+1 ao invés de D+2 na bolsa, ele pode ser usado como margem nas operações, né, eu acho que isso é um ponto super interessante. Não são todos, né, Carol? Que podem ser usados. De renda fixa? Não, eu digo todos os ETFs. Não são todos os ETFs que podem. E aí o melhor caminho seria o trader perguntar na corretora, por exemplo. Exatamente. É sempre bom dar essa checada. A gente divulga essa informação no caso dos nossos ativos. Então, hoje, se você abre a página da Investo, você consegue identificar qual que é aceito e qual não é. Ah, legal. No caso dos de renda fixa, eles são. Mas esse é um exemplo que eu acho que, com certeza, faria parte dessa carteira. Agora, para uma pessoa que quer explorar e ter esse acesso dolarizado, qual que é um ETF que faria sentido? Hoje a gente tem o World 11, que é um ETF que a gente fala que é neutro, porque ele compra a economia global. Então, eu vou ter acesso a todas as empresas do mundo, as principais empresas do mundo. Ele compra uma cesta do não mundo. É específico de um país. Não, é do mundo. Ele compra mais de 9 mil empresas espalhadas pelo mundo. Gostei da dica já, hein? Exatamente. Ele abrange 98% da capitalização mundial. Então, você vai ter acesso realmente a diferentes países. Estados Unidos, China, Índia, Japão, Canadá, isso tudo faz parte da carteira. E ele traz diversificação geográfica, setorial, cambial. Perfeito. Acho que essa é a ideia dele, né? Ali você não precisa dar call de nada. Eu quero estar comprado só em Estados Unidos, ou quero estar comprado só em China. Ali você está comprado em tudo. Legal. Então, acho que ele é um ETF muito interessante. E aí, para quem é mais arrojado, a gente tem sempre ali a pimentinha. Então, você pode explorar o universo de cripto, você pode explorar o universo de energia nuclear, semicondutores. Então, você acaba tendo uma opção muito grande de alternativas para você ir implementando dentro do portfólio.
existe hoje, dentro do site da Investo, um simulador, que eu acho que é super bacana para quem está testando isso, É né? sensacional. Exato. Lá a gente coloca, né, uma carteira teórica para um perfil conservador, um perfil arrojado, um perfil moderado. Você já consegue ter um feeling ali do que seria alocar em ETFs e simular realmente o que seria a rentabilidade desses produtos. Então, para quem tem curiosidade, acho que vale acessar o site e dar uma brincada ali com o nosso simulador também. Só um disclaimer aqui, tá, pessoal? Os ativos que ela falou é mais para nosso conhecimento. Isso aqui não é um call, não é uma recomendação para você montar uma carteira com esses ativos. E sim, apresentando para vocês as opções que existem para que vocês procurem de acordo com o seu perfil e tomem a sua decisão. Combinado? Carol! Eu gosto de finalizar de uma maneira um pouco mais dinâmica, eu diria. Então a gente separou algumas perguntinhas aqui que eu gostaria que você respondesse com sim ou não. Tá bom. E aí no final, se você quiser, se sentir necessidade, faça algum complemento. Tá Combinado? bom. Ok. Então vamos lá. ETFs, tem gestão ativa? Não. É possível perder tudo? Não. ETF paga dividendos? Alguns sim. Já não deu só pra ser sim. Boa, é verdade. Alguns sim. Verdade. E geralmente os investidores de ETF são só para longo prazo? Não. Qualquer um pode investir? Sim. Quer complementar alguma coisa nesses pontos? Acho que é importante a gente voltar na pergunta sobre perder tudo. Por que eu respondi que não é possível, né? Como eu falei, a gente está investindo numa cesta de ativos. Pode ser que a gente tenha alguma empresa dentro dessa cesta que eventualmente vai perdendo valor de mercado, né? E que vai diminuindo também o percentual dela de exposição ali na carteira. Mas, na minha opinião, é muito difícil você conseguir ter, através de um índice, que todas as empresas quebrem. E que todas elas, né, deixem de render ou enfim. Mesmo num cisne negro, assim. Exato, eu acho que é muito difícil. A ideia da diversificação através de um ETF é justamente te dar essa alternativa de você estar exposto a diversos segmentos, a diversas empresas. Então, mesmo que você tenha empresas que estejam tendo um resultado pior, outras vão estar tendo melhor, e assim você vai equilibrando a sua carteira. Por isso que é praticamente impossível você perder tudo. Tá. Lembrando que ETF é renda variável, tá, galera? Por isso também essa pergunta foi bem pertinente ao assunto, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Sobre a questão da gestão ativa. Isso. Por que que... O que significa? Exato. Por que não tem gestão ativa num ETF hoje? Por que eu digo isso, né? O Brasil, como eu falei, ele está evoluindo. Se você olha para o mercado nos Estados Unidos, existe sim ETF de gestão ativa. Aqui não. Aqui a gente não pode ter ETFs de gestão ativa. Isso é lei. Isso é lei. Ok. O que diferencia a gestão ativa da gestão passiva? A gestão ativa, eu tenho um gestor por trás. Existe uma pessoa dando tomando ordens, decisões, né? Tomando decisões de compra, de venda. Hoje, nos nossos ETFs do Brasil mesmo, e não falando só da Investo, não existe essa figura. A gente tem um gestor perante todos os nossos reguladores, obviamente, mas o meu ETF vai sempre seguir a metodologia de um índice. Então, o que vai ditar o que tem dentro desse ETF é aquele índice, Perfeito. é aquela metodologia. Então, por isso que eu falei... Então, por exemplo, eu não gosto muito, sei lá, de Petrobras. Eu quero tirar a Petrobras não aqui. Não existe essa possibilidade não nos vai ETFs rolar. brasileiros, exatamente. Legal. Então, eu acho que esse era um ponto que eu queria adicionar. Bacana. Mas acho que a gente abordou aí temas bem interessantes. Eu gostei muito, viu? E mais uma coisa antes que eu me esqueça. Alguns ETFs podem pagar dividendos e tem outros que não. Hoje o Brasil permite que você tenha esses dois tipos. Isso é uma novidade, certo? Ou não? Na verdade, não faz tão pouco tempo, mas também não faz tanto tempo. Porque o que acontece? Lá fora é muito comum que os ETFs sejam de acumulação. Tá? Então, eles vão reinvestindo automaticamente esses dividendos. Principalmente quando a gente olha para os ETFs irlandeses. Nos Estados Unidos, a gente não tem esse veículo. O veículo são de ETFs de distribuição de dividendos. Então, lá todos os ETFs distribuem. Aqui no Brasil, a gente pode ter os dois. Então, eu tenho ETFs de acumulação que vão receber esses dividendos e ir reinvestindo no valor da cota do fundo, mas eu tenho aqueles que podem distribuir para os investidores também. Tá. Hoje, quem decide isso é a gestora, não o investidor. A gente que decide. A gestora decide se aquele ETF que ela vai lançar vai distribuir ou não. Tá bom. O investidor não pode escolher, infelizmente, senão seria muito mais fácil também. Não, mas você quer reinvestir? Recebe o dividendo, compra mais. E coloca de novo, exato.
mas são poucos hoje os ETFs que a gente tem de distribuição. Realmente é algo muito novo no nosso mercado, Ok. mas que a gente está tendo cada vez mais ETFs que fazem isso. Então, para quem prefere, né, ter a recorrência na renda ali através do ETF, você tem essa alternativa. Para quem prefere reinvestir, Não, e você fala também tem. dividendos, todo mundo adora, né? Parece que é uma palavrinha mágica, É né? verdade. Acho que é por isso que tá ficando famoso também, né? É verdade. Tenho certeza disso. Mas acho que é isso. Maravilha, Carol. Adorei o papo. Eu espero que você aí de casa também tenha gostado. De novo, dá aquela força pra gente, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa sua pergunta aqui, a gente tenta responder a todos. Alguma rede social que você queira compartilhar com a gente? Site, alguma coisa Acho assim, que Carolzinha? para todo mundo que quer conhecer um pouco mais desse universo, acessem o site da Investo, acessem as redes sociais, é Investo ETF para Instagram, LinkedIn, tudo mais. Facinho. A gente publica muita coisa, desde informações mais básicas, informações de produto. Nosso site é muito completo, com materiais, a gente faz muito artigo e tudo mais, então acaba sendo uma ferramenta para você poder conhecer um pouquinho mais do mundo de ETFs. Então fica aí o convite para todo mundo poder conhecer as nossas redes. Perfeito. Carol, muitíssimo obrigada pelo Imagina, papo. obrigada a você pelo convite. Espero que eu possa voltar mais vezes. Eu também espero. Produção, vocês estão ouvindo, né? Nós duas queremos. Com certeza. Então tá, joia. Muito obrigada novamente. Nos vemos numa próxima. E você que está assistindo, fica de olho aqui que teremos muito mais conteúdo como esse. Já deixa aqui sua sugestão também. Se você quer algum assunto específico, estamos prontos para te atender, porque é para você. Um forte abraço a todos e tchau!